Olá, amigos. Eu sou o Fábio Seródio, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo. Você está no Futebol em Rede, um programa de debate sobre futebol de segunda a sexta. E o tema de hoje, meu caro Fábio Seródio, é o Vitor Pereira, que deitou falação. Agora ele está falando com todo mundo, está desempregado, né? Lá em Portugal e bateu em nós brasileiros. Ele nos chamou de mal educados, mas que ingrato, hein, meu caro Fábio Seródio? Não seja ingrato como o Vitor Pereira. Você acompanhando o nosso vídeo aqui, por favor, dê like, compartilhe o programa com os amigos. É verdade. E vá se inscrevendo. Você está acompanhando a gente? Já está inscrito? Obrigado. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva, avise os amigos, os inimigos, os desafetos, a sogra do Vitor Pereira, o Vitor Pereira, para todo mundo se inscrever aqui. Boa semana para você, viu, Seródio? Vou deixar. Bom, vamos começar falando sobre o que disse o Vitor Pereira lá em Portugal, uma entrevista que ele deu na cidade do Porto. O Vitor Pereira falou que ele reclamou muito da falta de educação do Brasil em geral. Ele disse que o que ele gostou menos do Brasil é a falta de educação. Muita falta de educação. Muita falta de educação. Eu não estou apontando especificamente qual, mas é uma falta de educação no geral. Até parece, Quartarolo, que a gente fala que a sogra está doente para poder mudar de emprego. Que coisa feia do Vitor Pereira, hein, Quartarolo? Eu não sei se a mentira também pode se colocar como uma falta de educação, né? Uma falta Bom, de respeito, né? Uma má educação, falta de caráter. Tudo isso engloba a falta de educação e falta mais ainda de respeito para com as pessoas e para aqueles que o contrataram, que foi no caso o Corinthians. Ele mentiu para o Corinthians para ir para o Flamengo. Era um direito ir para o Flamengo em qualquer momento da sua vida, desde que fosse transparente. Ele não precisa ser transparente comigo, com você, talvez nem com a torcida do Corinthians, mas pelo menos com quem lhe paga. É uma gratidão. E ele é ingrato. Ali, acima de tudo, ele é ingrato, que é um defeito muito grave do ser humano. Porque ele foi ingrato com o Corinthians, que lhe abriu as portas. Ele era a segunda opção. Lembrem-se que Luiz Castro, que acertou o Botafogo e foi embora também para a Arábia, mas avisando que iria, que o Luiz Castro era o primeiro da lista, não aceitou, porque era um homem muito ligado ao João Textor, e acabou indo para o Botafogo, e fez um grande trabalho lá, indiscutivelmente, mas já foi. E o Vitor Pereira veio ganhando os tubos do Corinthians, um salário praticamente europeu, e foi para o Flamengo da mesma forma. E o trabalho no Flamengo foi pífio. No Corinthians, nem tanto, até admito. Mas, realmente, além de mal educado e escolher mal as palavras, ele também é ingrato. Agora, tem uma coisa, Seródio. Ele falou lá no Porto, né? Você conhece o Porto. Deve ser aquele vinho da casa, ele deve ter tomado uns a mais, hein, Seródio? olha, eu não sei, mas ele disse lá que não é só da imprensa, especificamente a má educação, é do futebol em si. Tudo que envolve o futebol passa um pouco do limite, a emoção passa um pouco do limite. E dizem que as coisas que nós aqui ainda não estamos preparados a ouvir. Lá pode ser normal, mas aqui para nós é um pouco difícil. Mas o que seria o tão pouco difícil de Vitor Pereira? Diz ele que lá no Brasil os projetos são por vitória. E mesmo após a vitória, tudo pode correr mal. No Brasil é muita emoção, precisa ir lá para ver a dificuldade e o contexto. Aí, Quartarolo, eu sou obrigado a dizer: Vitor Pereira, o currículo da fera. Ele, treinador de futebol em Portugal, ganhou um bicampeonato de Portugal pelo Porto em 2011, 12, 12, 13, ok? Não ganhou mais nada, o gajo. No Olympiacos da Grécia, mais baixo ainda o nível, ele conseguiu uma Copa da Grécia. No Xangai, da China, mais baixo ainda o nível, ele foi campeão da Superliga da China. Muito pouco, olha, pois, para tanta ingratidão ao Quartarolo, pá. O currículo dele é pequeno, de uma linha só, né? Mas para muita gente aqui no Brasil veio para inovar e não trouxe quase nada. E também a gente nota a distância, e hoje, inclusive, a repercussão é maior, conversando com algumas pessoas que presenciaram o trabalho dele no Corinthians, principalmente aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro parece que não fugiu muito disso, não. Ele é um cara que fica muito na dele, ele é individualista. Né? Tanto é que ele falou que saiu do Corinthians porque o Corinthians não ia contratar ninguém, ele precisava ganhar, ele quer ganhar títulos.
Então não é o Ah, clube, é ele que é, tem que ganhar. na vida toda não ganhou quase nada. Isso, exatamente, exatamente. É um discurso Pensou que era um pobre bando de indígena. de uma pessoa pobre que diz que tem muito dinheiro no banco. A verdade é a seguinte, né? Muitos jogadores do Corinthians que passaram por ele reconhecem até que ele é um bom treinador, mas que ele realmente ele trata as pessoas de uma maneira muito seca, com casca e tudo. E parece que em alguns momentos isso também é falta de educação. Mas acima disso tudo, e é um negócio histórico, né, Serote? Não vou querer entrar em, sabe, em xenofobia e nada disso, mas Não, é o viés colonizador. Ele acha que quem está no país colonizado sabe menos que ele, não sabe nada. Os portugueses chegaram aqui em 1500, os índios já estavam aqui com uma cultura totalmente diferente deles, assim como os incas, assim como os astecas, né? Os incas do Peru, os astecas do México, os sioux nos Estados Unidos, que eram uma cultura maravilhosa. A língua tupi-guarani é uma língua morta. Mas se você estudar um pouquinho, é uma língua maravilhosa, uma beleza a língua, né? Hoje é uma língua morta, infelizmente morta pelos portugueses que aqui invadiram, que ah, vieram como colonizadores. Porque você sabe o seguinte, Seródio, se você invadir uma casa, você é considerado invasor. Mas se você invadir um país, você é colonizador, é conquistador. E, na verdade, os que vieram para cá, na maioria, eram ladrões e assassinos. Tanto é que mataram os índios e ficaram com as terras deles. não vou nem me aprofundar em termos históricos, mas já que você falou da língua tupi-guarani, eu acho que Sim, o nosso querido Vitor Pereira tem a verdade, é língua solta. Ele disse lá que no Brasil tem que ter resultados imediatos ou acabou o projeto. Que grande novidade. É em todo lugar isso. Sabe o que aconteceu com o Hansi Flick na Alemanha? Não foi conseguiu demitido. resultados, deram um pontapé no fundilho dele. E ele disse que, olha só, não posso me arrepender de ter ido, porque é preciso experimentar e ver de perto. E disse mais, sobre o futebol brasileiro, é preciso ter estômago. Opa! Não sei aonde está o manual de etiqueta desse cidadão, mas para mim, o sujeito que coloca a sogra na fogueira, diz que ela está quase morrendo para trocar de emprego, eu acho que é um tanto quanto mais forte do que uma cobrança simples de resultado. No Flamengo, o resultado foi horrível. Ele perdeu tudo. Ele só não perdeu para o ímpar. No Corinthians, ele chegou numa final de Copa do Brasil, é verdade. Mas também, como ele, muitos brasileiros chegaram e ninguém ganhou a idolatria por causa disso. Eu acho mesmo que a língua do Pereirão está meio solta, Quarteirão. Não, e ele conta mais uma mentira, né? E diz que os resultados aqui, mesmo com resultados, se você não for campeão ou algo assim, não tem projeto. O Corinthians queria que ele ficasse. O Corinthians trabalhou para ele continuar mais um ano. Ou Ele deu seja, um ele iria cano, ele continuar. foi para o Nordeste com a família enquanto Isso, alegava que a sogra estava morrendo. e isso. O Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, que acreditou nele. E a gente não deve criticar uma pessoa por acreditar no mentiroso. O mentiroso é mentiroso. E até aí ninguém sabia que ele era tão mentiroso. Mas ele está mentindo mais uma vez, quando ele fala assim: ah, o projeto no Brasil é só resultado. Não, ele não foi campeão de nada no Corinthians, e o Corinthians reconheceu que ele tinha feito um trabalho legal, que podia continuar. Tanto é que estava lutando para renovar o contrato dele. Tanto é que, quando ele disse que não renovaria, o Corinthians não tinha praticamente plano B. Essa que é a verdade. Ou seja, o Corinthians foi amador. Ele foi ultra profissional e foi desonesto. O Corinthians, na verdade, devia já ter um plano B. Isso é um ponto. Mas o Corinthians acreditava que ele ia continuar, porque ele desmentia todo dia qualquer contato, qualquer informação que saía sobre o Flamengo. E lá no Rio de Janeiro já se dava como certa a contratação dele. A imprensa de lá não estava mentindo. A imprensa de lá tinha a informação de dentro do Flamengo. E o Dorival Júnior foi demitido, aliás, não renovou o contrato e já percebeu que ele não ia ficar e também já sabia que ia ser substituído pelo Vitor Pereira. Ou seja, o Corinthians acreditou também porque quis, mas ele foi mentiroso naquele momento e está mentindo novamente agora, viu, gente? Porque o Corinthians, esse negócio, o projeto lá é só com resultado mentira. O Corinthians iria dar pelo menos mais 1 ou 2 anos para ele. Essa que é a grande verdade. Nem isso ele se lembra. Ou seja, tem amnésia ou é mentiroso de novo. Acho que a falta de educação parte dele. Primeiro, por cuspir Sim. no prato que comeu. Segundo, por falar em verdades. Terceiro, por mentir escandalosamente. E depois, não sei quem é que negociou a contratação dele, eu acho que tem currículo de menos para dinheiro de mais. É a Também minha acho. opinião.
Quartarolo, dá um recado aí, Quartarolo. Um recado que você quiser, Quartarolo. Agora posso? Vamos lá, gente. Um abraço a você que esteve conosco até agora. Todos os dias traremos um tema diferente, um tema personalizado, direto. Não vamos ficar discutindo notícia aqui com você, mas discutiremos temas. E participe também. Deixe aí seu comentário aqui embaixo, no descritivo do programa. Participe, se inscreva se você já está inscrito. Repito o que eu falei no início. Obrigado, eternamente obrigado. Se você ainda não está inscrito, vai lá. O que é para fazer uma boa ação hoje, né, Seroli? Inscrever aqui. E não esqueça de compartilhar o programa com os amigos. É bom que os amigos conheçam a gente fica feliz da vida. E dê like aí que a gente fica feliz da vida. Um beijo no coração de todos vocês e prepare-se, o Futebol em Rede em nova fase. Tchau, tchau, Quartarolo. Tchau. Até mais, até amanhã.